Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos hoje de forma excepcional fazendo uma apresentação para vocês das questões da Palestina, aquilo que está acontecendo ali no Oriente Médio. Nós estaremos mostrando para vocês o conteúdo de uma aula que eu ministrei durante esta semana a respeito deste assunto. E quero também falar com você que vai acontecer neste final de semana e no próximo também nós estaremos falando sobre este assunto, que eu acho que é bastante relevante para a nossa vida espiritual. Então, se você já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, de forma que a palavra de Deus continue sendo ministrada no nosso canal. E que você também compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece. Vamos então assistir a esta aula que eu ministrei durante esta semana no seminário que eu dou aula para os alunos, serviu para eles e agora vai servir para você de uma forma bastante clara daquilo que está acontecendo, de uma forma histórica, o que está acontecendo ali na região da Palestina. Vamos então à nossa aula. Mas nós vamos começar o nosso estudo da Palestina para que a gente possa entender o que está acontecendo lá em Israel nesse momento, e depois a gente vai esmiuçando isso aqui. Quando a gente terminar falando da Palestina, a gente volta lá atrás dos desertos, tá bom? Oi? Já acabou até a guerra, né? Ou então Jesus já voltou, já estamos na glória, né? Bom, nós fizemos um mapa, vocês têm um mapa aí? Aqui é o estado de Israel, tá? Na realidade, essa região aqui é a região chamada Palestina, tá? E aí, para que a gente possa entender tudo isso que está acontecendo lá, nós precisamos voltar no texto da Bíblia. Gênesis, capítulo 16, versículo de 7 até o versículo 12. Então, abra sua Bíblia, aí em Gênesis, capítulo 16, e vamos ler o que está escrito lá no capítulo 16, versículo 7 até o versículo 12. Vou pedir para os irmãos terem paciência. Provavelmente, este assunto nós não iremos esgotar na aula de hoje. Vamos ficar aí umas 2 ou 3 aulas aí falando sobre esse tema, para que a gente possa tirar nossas dúvidas, ou pelo menos colocar novas dúvidas naquelas dúvidas que você já tem a respeito da Palestina, tá? E desmistificar mais algumas coisas aí também que a gente pode tentar descobrir, tá? Acharam aí Gênesis 16, 7 a 12? Então alguém aí lê bem alto para nós, a gente entender isso aí. O anjo do Senhor concluiu: está grávida e dará à luz a um filho, e dará o nome de Israel, porquanto Deus socorreu do sofrimento. Contudo, ela será como um vento, salvagem do deserto. E lutarás contra todos, e todos guerrearão contra ele, e ele terá hostilidade contra todos os seus parentes.
Olha só que coisa legal aí, né? Então está lá Agar fugindo, né, de Sara. E aí o anjo chega para ela e fala assim: não, você está grávida, e o filho que vai nascer, você vai botar o nome dele de Israel, ou Ismael. E ele será como um jumento selvagem. A mão dele será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E ele vai viver literalmente brigando com seus parentes. Isso lá em Gênesis 16. Se a gente for fazer uma projeção cronológica, isso aí está mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo são 4000 anos, mais ou menos, até hoje. Então, uma profecia que foi dita por um anjo para uma mulher grávida há 4000 anos atrás, hoje nós estamos vendo essa profecia sendo cumprida, não só hoje, mas já há um bom tempo, estamos vendo essa profecia se cumprir. E aí, nós temos essa questão que eu coloquei aqui como questão palestina. E aí, na questão palestina, o que é interessante a gente observar? Nós temos de um lado os hebreus, e do outro lado nós temos os árabes. Só que ao mesmo tempo que nós temos de um lado os hebreus e nós temos os árabes, nós temos os hebreus que são chamados de judeus por causa da religião judaica, também por causa do rei de Judá, e nós temos os árabes que são os muçulmanos. Agora, o que nós precisamos entender, pessoal? Que a guerra que está acontecendo lá naquela região ali, está sendo noticiada aí nos telejornais, na mídia, de uma forma geral, não é uma guerra de judeus contra muçulmanos. O que significa isso? Não é uma guerra religiosa. Também não é uma guerra contra hebreus e árabes. Não é uma guerra de etnia. É uma guerra política. É uma guerra política. Bom, então isso aqui é uma política. Política envolvendo quem? Envolvendo o Estado de Israel versus o Hamas, que para algumas pessoas, para algumas entidades, é um grupo terrorista. E a palavra Hamas em hebraico significa violência. Beleza. Então vamos lá, vamos seguir. Agora, qual é a questão envolvida nessa história? Qual é a questão envolvida? Para os judeus é uma questão religiosa. Para os judeus é uma questão religiosa. Para os árabes é uma questão histórica. Por quê? Aí nós precisamos voltar na história, pelo menos até o ano 70 depois de Cristo. Mas se nós formos analisar dentro de uma questão religiosa, nós voltaríamos lá em 586
ou mais especificamente, 722 antes de Cristo. Vamos lá. Voltando nas nossas datas. O que aconteceu em 722 antes de Cristo? Quem lembra? Hã? Salvador. O que aconteceu em 722 a.C.? Vai hoje também. Não, quase isso, quase. Antes da distribuição do tempo, o que aconteceu? O exílio. O primeiro exílio. Como foi esse primeiro exílio? Quem proporcionou esse primeiro exílio? Os assírios. O que aconteceu? Vamos imaginar aqui, o reino de Israel era dividido, reino do sul, reino do norte. Em 722, os assírios invadiram o reino do norte e levaram cativos as 10 tribos de Israel. E restou somente o reino do sul, reino do norte chamado de reino de Israel, reino do sul chamado de reino de Judá. Então essa aqui foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira diáspora. O que é diáspora? Diáspora, está aqui em cima. Diáspora. Primeira diáspora. O que é diáspora? Expulsão. Diáspora é expulsão. Então, primeira vez que o povo de Israel foi expulso, foi tirado da sua terra, foi quando? 722 a.C. E aí depois aconteceu a segunda, que foi 586. Essa agora ficou fácil, né? O que aconteceu em 586? Aí sim nós tivemos a destruição do templo de Israel pelos babilônios e a consequente destruição do templo em 586. E também nesse período o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E o que aconteceu com essa terra que ficou aqui? Aqui em cima já não tinha mais ninguém, porque os assírios já tinham levado o pessoal. E agora chegam os babilônios e levam essa rapaziada aqui de baixo. O que aconteceu com essa terra aqui de Israel? O que aconteceu? Se você ficar fora da sua casa durante 10 anos, o que você acha que vai acontecer quando você voltar lá na sua casa? Invadir, alguém vai invadir. Vai passar o primeiro mês, o pessoal vai passar, aquela casa está vazia. Passa o terceiro mês, acho que não tem ninguém não. 1 ano, 2, 10 anos. Meu amigo, não vai voltar mais não, vamos entrar aqui. Foi isso que aconteceu. O povo de Israel saiu e ficou 70 anos fora daqui. 70 anos. Já tinha acontecido algo antes. Lá com Jacó, lembra? Que Abraão, Isaac viveu nessa região aqui. Jacó, quando teve fome, o que ele foi fazer? Veio aqui para o Egito, né? Na terra de Gozen, como tem aí no nosso mapa ali, né? Aqui está o rio Nilo, aqui no delta do Nilo. Jacó saiu daqui e veio para cá com a família. 70 entrou aqui e saiu 2 milhões quando Moisés tirou eles dali. Quando eles voltaram, o que tinha acontecido lá? Tinha lá o amorreu, o Jebuseu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí Deus falou, chega lá e mata todo mundo. Aí Israel chegou, matou todo mundo, né? Não matou todo mundo. Mas esse povo já ficou vivendo aqui. Então, olha só, quando saiu daqui em 586, quem ficou, que não era israelita, já falou, agora é nosso esse negócio. Só que aí, 70 anos depois, o povo de Israel voltou. Quem estava dominando na época? Eram os persas, né? Os persas que dominavam. Depois dos persas, quem entrou para dominar? Os gregos. Depois dos gregos, os romanos.
E isso, nessa região aqui, quem era o dono? O dono era os babilônios, os persas, os gregos, os romanos. Mas quem estava ocupando? Israelita, edomita, filisteu, amalequita, tudo ocupando essa região. Mas quem era o dono? O dono era os romanos. No caso, na época de Cristo, os donos eram os romanos. Só que o povo judeu sempre crescendo bastante, sempre bastante produtivo em termos de filhos, aquele negócio todo, a população foi crescendo. Quando chegou no ano 70 depois de Cristo, um camarada chamado Tito, que era filho do imperador, o imperador romano sitiou Jerusalém. Por volta do ano 67, 68, ele sitiou Jerusalém. E aí o que aconteceu? No ano 70, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, ele destruiu o templo no ano 70 e expulsou a maior parte dos judeus. Isso aqui no ano 70. Quando chegou no ano 130, ainda ficaram alguns judeus aqui depois do ano 70. Quando chegou no ano 130, esse restante dos judeus que ficaram ali naquela terra, resolveram, não, a gente tem que recuperar essa terra, vamos fazer uma revolta contra os romanos. E aí, liderado por um camarada chamado Jesus Ben Bar-Kokhba, mais ou menos isso é o nome desse camarada, tentaram fazer uma revolta contra os romanos. Foram derrotados e aí todos os judeus tiveram que sair dessa região. Acabou. Aí agora o Império Romano falou, não, chega. Esses judeus estão dando muito trabalho para a gente. Aí expulsou todos os judeus dali. E aí, meu amigo, voltou aquela história, meus amigos, né? Em 586, já tinham saído e deixado aqui abandonado. O pessoal entrou. Agora em 130, acontece a mesma coisa. Os judeus são obrigados a sair e ficou aqui essa terra vazia. Aí o que aconteceu? Os povos em redor, vamos entrar nessa. E aí pior, em 130, o Império Romano, para humilhar os judeus, rebatizou esta região, que antes era chamada de Judéia, no tempo de Jesus era chamada de Judéia. Agora, em 130, um tal de Adriano rebatizou essa terra de Palestina, fazendo referência aos filisteus, porque a palavra filisteu em hebraico é Pilistim. E aí os romanos ouviram o pessoal, os judeus falar, os filisteus são os nossos maiores inimigos. Aí o que esse Adriano fez? Além de expulsar os judeus daquela região, colocou o nome da região de Palestina para ficar bem humilhante para os judeus. Agora a minha terra está sendo ocupada pelos meus maiores inimigos. E no mapa que eu mostrei para vocês, que é esse aqui, onde eu falei para vocês que era a região onde os filisteus viviam? Quem lembra? Aqui, né? Esse pedacinho aqui. Esse pedacinho vermelho aqui era a região onde os filisteus viviam. Tanto é que quando o povo de Israel saiu daqui para Moisés, poderiam ter vindo por aqui, chegava rapidinho em Israel. Mas eles não foram. Por quê? Porque aqui tinha os filisteus. E os filisteus já eram inimigos já de Israel, né? E aí o que o pessoal fez? Veio aqui por baixo,
atravessou o Mar Vermelho aqui para ir por aqui, para chegar lá em cima. Esta região aqui, que antes era ocupada pelos filisteus, hoje ela é chamada de faixa de Gaza. Essa região aqui é a região chamada faixa de Gaza hoje. E é onde estão acontecendo todas estas questões aí que nós temos visto na televisão. É uma região que fica à beira do mar, viu? À beira do mar Mediterrâneo, viu? Tem umas 5 ou 6 cidades aqui bastante prósperas. É uma região muito populosa. Por quê? Porque, olha só, a gente vai ver aqui. Aqui é Israel, aqui é região da Palestina, aqui é região da Palestina. E aí nós vamos ver que Israel está tentando aumentar o seu território. O que ele faz? Vai imprensando o pessoal palestino para cá e para ali. Então acaba sendo uma região de muito refugiado. Refugiados palestinos, eles se refugiam aqui nessas duas regiões, aqui e ali. Tá? Bom, voltando então aqui na história. Então chegamos aqui em 130, os judeus são expulsos, a Palestina, o nome da Judéia passa a ser Palestina. E para onde vão os judeus? Os judeus são espalhados pelo mundo. Espalhados pelo mundo. E eles vão para a Europa, para a Ásia, para a África. E aqueles que vão para a Europa, eles acabam sendo utilizados por aquelas... isso depois de muito tempo, né? Já estamos aqui em 1500, eu não sei o que, né? Depois deles terem sido perseguidos pela Igreja Católica, diversos séculos, eles acabam encontrando nos descobridores, naqueles países que fazem as suas descobertas de novas terras, uma forma deles escaparem das perseguições que estavam acontecendo na Europa. Então eles acabam virando colonizadores. Então, por exemplo, saiu um navio, uma esquadra, para encontrar um caminho para as Índias. E aí, nessa viagem, eles descobrem uma determinada terra que parece que não tem ninguém lá. Aí quem vai povoar essa terra? Os judeus, o pessoal das prisões, entendeu? E esse pessoal que vai para lá. E nessa história, os judeus acabam se refugiando em Portugal, Espanha e Inglaterra. E nesse refúgio dos judeus na Inglaterra, eles acabam, num determinado momento, indo parar nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra. Como da mesma forma, os judeus vieram parar aqui no Brasil. Porque o Brasil era uma colônia portuguesa, então vieram muitos judeus, principalmente do Nordeste. Né? Vieram ali se instalar ali. E para os Estados Unidos. E tinha um detalhe: a Igreja Católica, naquela época, Idade Média, orientava os cristãos a não se meterem muito com dinheiro, porque dinheiro levava a usura e usura era pecado. Então quem começou a mexer com o dinheiro nesses locais aí? Os judeus. Aí o pessoal fala: o judeu é rico porque não sei o que. Não, o judeu é rico porque ele foi mexer, ser dono de banco, foi trabalhar com dinheiro, com o pessoal que não podia mexer com dinheiro, porque mexer com dinheiro era pecado. E aí, com isso, os judeus ficaram muito ricos, tendo posse de muitas terras e tal. E aí, quando vem lá em 1917, mais ou menos? Não, 1917? Não.
exército não. 1800. 1890, por ali, mais ou menos no final do século XIX. Não do século XIX, surgiu o movimento sionista. O que é o movimento sionista? O movimento sionista, vou dar aqui, 1850, mais ou menos. 1850, por aí. O que era o movimento sionista? Era um movimento liderado por estes judeus ricos, para que os judeus voltassem para a terra deles, que eles estavam fora desde aquilo. Desde 130 depois de Cristo, os judeus estavam fora da terra prometida, e começou esse movimento sionista. Não, nós precisamos voltar para a nossa terra. Os judeus estavam espalhados pelo mundo inteiro e não tinha um local onde pudesse dizer: isso aqui é o meu lugar, né? Os judeus não tinham isso. Então, mais ou menos nessa época aqui, surgiu esse movimento sionista. E esse movimento sionista, ele tinha também, além da questão histórica, tinha a questão religiosa. Porque o povo judeu, mesmo aqui, quando saiu daqui em 586 e foram lá para a Babilônia, eles nunca deixaram de adorar o Deus da Bíblia. Então, eles não tinham templo, mas eles adoravam nas sinagogas. Depois que eles saíram daqui no ano de setembro, que o templo foi destruído, onde eles chegavam, eles fundavam uma sinagoga e ali mantinham os seus costumes religiosos. E uma das coisas que eles continuavam e continuam esperando é pelo Messias. Mas, segundo as profecias, o Messias só iria chegar, o Messias só vai chegar para eles, como eles pensam, acreditam, quando Jerusalém estiver na mão dos judeus. Então eles só acreditam, o Messias só vem quando Jerusalém estiver na nossa mão. Mas como Jerusalém vai estar na nossa mão se lá não tem nenhum judeu lá? Os judeus não estão espalhados pelo mundo. Então vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar para a nossa terra. E aí começou esse movimento em 1850, por aí. Só que este pessoal aqui, quando falou assim, temos que voltar para a nossa terra, muitos judeus que já tinham dinheiro, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a voltar. E nessa região aqui, era uma região, agora nesse momento, estava sendo ocupada pelos otomanos. Eram turcos. Os turcos otomanos. Eles que dominavam essa região nessa época, 1800 e pouco. Eram eles que dominavam. E essa região era praticamente toda ocupada por árabes. Nem todo árabe é muçulmano. Nem todo muçulmano é árabe. Entendeu? Mas nessa região era toda ocupada por árabes, muçulmanos ou não. Daí os judeus começaram a chegar para cá. Foram chegando. Mas aí chega uma família de judeus, né, onde tem muitos árabes. O que o pessoal fala? É só uma família. Daqui a pouco chegou mais uma, e foi chegando mais outra, e foram chegando. Aí os árabes começaram a ficar incomodados. Esse pessoal aí tá de brincadeira, porque eu não vim para cá agora, né? E aí acontece um evento que todos aqui
se lembram, não porque eles tenham passado por lá, mas por conhecimento da história. Foi a Segunda Guerra Mundial. E aí o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? O Holocausto. Foi o extermínio de mais de 6 milhões de judeus. E nesse período, quando foi a guerra? Foi em 1900 e encerrou, né? De 1939 até 1945. Foi o período que mais teve imigração de judeus para essa região, fugindo daqui. Quem pôde fugir, fugiu. Quem não pôde fugir, ficou lá nos campos de concentração da Alemanha. Tá? Só que esse evento aqui, ele ocasionou uma comoção mundial para que esta questão aqui da Palestina fosse resolvida. Ou seja, poxa, já tem muito judeu lá. E eles precisam de um lugar para que eles possam chamar de seu, né? Vamos dizer assim, né? Precisam de um lugar para dizer, essa aqui é a minha terra, esse aqui é o meu cantinho. Quem dominava essa região aqui, nessa época? Quem dominava essa região aqui eram os ingleses. Vocês estão percebendo uma coisa? É a mesma guerra hoje. Hein? É a mesma guerra de hoje. Não, percebam o seguinte. Aqui em 722 foi a última época que, na realidade, esse pedaço de terra aqui teve um dono que era daqui. Mas esse local aqui nunca teve um dono fixo. Quando Abraão saiu lá de Ur e veio para cá, o que Deus falou? Ó, você vai chegar lá e eu vou te mostrar onde é. Quando Abraão chegou, já tinha gente lá. E como que Abraão conseguiu aquelas terras ali? Quem lembra? O que a Bíblia diz que Abraão conseguiu para poder ter essa terra aqui? O que ele fez? Quem lembra? Não, essa aí foi depois. Antes disso. Ou depois disso, mas na mesma época ali. O que Abraão teve que fazer para tomar posse dessa terra aqui? E qual foi a primeira providência dele? O que foi que Abraão fez? Hã? Sim. Mas depois que ele chegou aqui, para ele tomar posse disso aqui, o que ele fez? Ele comprou. Leiam ali os primeiros capítulos, Gênesis 13, 14, 15. Vocês vão ver que Abraão começa a comprar aquela terra. Primeiro ele compra o local onde Sara morreu. É isso? Ele vai comprando. Ou seja, essas terras aqui tinham donos. Ele não chegou e falou assim, agora isso aqui é meu. Não, ele comprou. E a partir do momento que ele comprou, ele deixa de herança para os seus filhos. Só que tem um problema. Quantos filhos Abraão teve? Não. Filhos carnais. Quantos filhos Abraão teve? Quantos filhos Abraão teve? 2. Primeiro, um de Agar, outro de Sara, e depois ele teve mais uma meia dúzia lá com Quetura. Ou seja, as terras que Abraão comprou, depois que ele morreu, os filhos falaram, agora isso aqui é meu também, é do meu pai.
Então, ou seja, Isaac, Ismael e os outros filhos de Quetura com Abraão, todos eles se acham no direito de ser possuidor dessa terra. Vocês estão entendendo a complexidade da situação? Só que, mesmo assim, em nenhum momento só ficou a família de Abraão aqui. Sempre tinha algum outro povo aqui no meio. Aqui, os assírios tomaram posse, e depois vieram os babilônicos, depois os gregos, os persas, aí aqui depois veio os romanos, depois dos romanos vieram aqui os otomanos, tiveram outros povos aqui que dominaram essa região. Por último, estava na mão dos ingleses. Na mão dos ingleses. E aí o que os ingleses fizeram? Após a Segunda Guerra Mundial, tinha lá, aqui dentro, tinha os árabes que estavam aqui desde aqui do ano 70, e os judeus que começaram a vir para cá a partir de 1800 e pouco. Foi tudo ocupando essa região. E quem era o dono? A Inglaterra. Chega o holocausto da Segunda Guerra. Aí o pessoal fala assim: precisamos resolver essa situação. Aí o que os ingleses, que são os donos, deveriam ter feito? Não, vamos fazer o seguinte: vamos dividir isso aqui, né? Metade fica para o outro e outra metade para o outro. E está tudo resolvido. Certo? Beleza. Os ingleses fizeram isso? Não. O que os ingleses fizeram? Eles cederam o espaço para a ONU. Os ingleses chegaram e falaram assim: a ONU tinha sido recém-criada depois da Segunda Guerra Mundial. Aí os ingleses falaram assim: eu não quero ficar com essa bomba na minha mão. Eu vou entregar a bomba para a ONU, e aí as Nações Unidas decidem o que vão fazer com essa região. E aí as Nações Unidas fizeram isso. Dividiram mais ou menos isso aqui assim. Foi mais ou menos isso aqui que as Nações Unidas fizeram. Foram lá investigar onde tem mais israelitas, onde tem mais palestinos. Os palestinos estão aqui nessa região aqui e nessa aqui, que é aqui perto do mar e perto do Rio Jordão. E os israelitas estão espalhados aqui nessa outra faixa. Aí o que a ONU fez? Vamos fazer isso, já fica assim. Fez esse desenho aqui e deixou assim. O que aconteceu? Os judeus ficaram satisfeitos. Por que os judeus ficaram satisfeitos? Chuta aí. Não é porque na maior parte não. Também não. Jerusalém foi o único lugar que eles deixaram como área internacional. A ONU ficava controlando Jerusalém. Vamos lá, por que os judeus ficaram satisfeitos? Não, aqui é a única região em toda essa área aqui, é o único lugar que não tem petróleo. Aqui em volta tem petróleo, isso aqui tudo é petróleo. Aqui não. Não foi por causa do petróleo. Por quê? O que vocês acham? Não, o templo já tinha sido destruído. Não é a maior parte. Vamos imaginar o seguinte: se um de vocês aqui não tivesse casa própria, e estivesse procurando uma casa para morar, e alguém falasse com você assim: olha só, a partir de hoje você pode morar nessa casa aqui, já te dou o papel passado, o que você ia fazer? Vou morar aqui, beleza, tudo tranquilo, é isso que eu queria. E foi isso que aconteceu com os judeus. Eles não tinham lar, não tinham casa, não tinham onde morar. E aí alguém fala com ele: ó, judeus, vocês podem ocupar isso aqui.
que os judeus falou? Beleza, era isso que eu queria. Eles estavam espalhados, né? Eles estavam espalhados. Então agora, ó, o que os judeus queriam o quê? Voltar para a terra deles. E o que a ONU fez? Ó, vocês podem ocupar isso aqui. O judeu, então é isso que eu queria. Maravilha. Os judeus, perfeito. Mas e os árabes palestinos? Eles ficaram totalmente insatisfeitos. E aí agora para vocês a pergunta: por que vocês acham que eles ficaram satisfeitos? Porque a casa que foi dada para o judeu era a casa que estava morando o palestino lá. Pronto, aí foi isso, bastou para que os árabes palestinos resolvessem: não, que negócio é esse? Os caras ficam fora daqui desde o ano 70. Eu estou morando aqui desde o ano 70, 130 aqui. Os meus tataravô moravam aqui nessa região, fizeram essa casa, plantaram aqui onde podia. E agora vem um cara e fala assim: sai aí, porque agora eu vou dar para o outro. E eu vou ter que sair assim na boa? Não. Não vou sair não. E detalhe, ainda vou brigar com o pessoal que quiser vir entrar aqui. E aí começou essa guerra. Tá? Os árabes muçulmanos que estavam aqui nessa região, que estavam aqui nessa região, quando os judeus vieram ocupar, o que eles fizeram? Começaram a expulsar os muçulmanos para essa região aqui e para essa região aqui. Como os judeus tinham o apoio de boa parte dos países ocidentais, e quando a gente fala boa parte dos países ocidentais, a gente quer dizer Estados Unidos. Ou seja, a economia dos Estados Unidos só é economia dos Estados Unidos hoje por causa dos judeus que foram para lá e fizeram uma economia forte. Então, ou seja, investiram muito dinheiro, muita grana nessa região aqui. E quem é que investiu alguma coisa aqui? Ninguém. Então, as primeiras guerras de tentativa de expulsão dos judeus, literalmente eram guerras que os judeus iam com um tanque de guerra e os palestinos iam com um pedaço de pau, enxada e pedra para lutar contra os judeus. Então eles perderam todas as guerras. Todas as guerras os judeus ganharam, menos uma, que foi quando os judeus ocuparam a península do Sinai. Eles ocuparam essa península do Sinai aqui, mas aí depois o pessoal do Egito resolveu brigar com eles aqui e os israelitas perderam. E perderam porque não tiveram apoio do pessoal ali de trás, tá? Dos Estados Unidos e tal. A ONU, ela se deu as terras para quem? Qual foi os povos? Para os judeus? Ela deu para os judeus e para os palestinos. Ela fez essa divisão aqui. Onde tem mais judeus? Aqui e aqui. Então dá para eles. E palestino? Aqui e aqui. Então dá para eles. Pronto. Só que os palestinos não aceitaram essa divisão da ONU. Não aceitaram. E por não aceitar essa divisão, o que eles fizeram? Vamos guerrear, vamos lutar por aquilo que é nosso. Perguntas? Mas essas terras eram do povo de Israel. Eu ia perguntar, era dos ingleses, né? E quem era esse povo inglês? Os ingleses. Nação inglesa. Agora essa terra do povo de Israel quando?
Desde a época de Abraão. De Abraão, quando Abraão comprou. Sim. Mas, aquilo que eu falei, houve algum momento em que aqui dentro só morou o povo de Abraão? Não. Esse é que é o problema, pessoal. Sempre teve um povo misturado aqui dentro. Sempre. Mas a promessa foi. Pois é, mas aí a promessa seria para o povo de Israel em termos religiosos. Por isso que eu falei que para Israel é uma questão religiosa. Porque nessa época aqui, ó, quando a ONU estava para decidir, a ONU falou assim: não, tudo bem, o povo de Israel precisa de. O povo judeu, não o povo de Israel, não. O povo judeu precisa de terra, tudo bem. Nós temos aqui a Patagônia na Argentina, que é praticamente desabitada. Vamos dar para os judeus lá na Patagônia. Eles vão viver na Patagônia, felizes da vida lá. É um pouquinho frio, mas eles vão se adaptar. Mas é uma terra deles, eles vão se adaptar. Tem o pessoal da Groenlândia também. Na Groenlândia também é um local muito desabitado. Vamos botar o pessoal lá. Na África tem uma região da Uganda, que também é bem desabitada, na floresta. Bem desabitada. Vamos botar os judeus ali. Teriam resolvido o problema. Ou na Patagônia, ou na Groenlândia, ou ali em Uganda. Os dois, tanto o Polo Sul como o Polo Norte seria gelado. O único que não seria gelado seria em Uganda, lá no meio da selva. Eu pensei que era só um polo que era gelado. Lá? Acho que Israel não fez os acontecimentos bíblicos. Pois é, foi aí que Israel falou assim: não, nós só aceitamos se for aqui, porque a gente tem que estar de posse de Jerusalém. Eu também concordo com ele. Você também concorda com eles, né? Porque é crente. Dá para todo mundo ficar junto, senão sem brigar, não. Tem que brigar. Pois é, aí que tá, o problema todo é esse. O problema todo é esse. Eles sempre ficaram, olha só, sempre teve povo aqui, sempre teve essa confusão. Você vê que Golias, né, foi lá desafiar o povo de Israel. Onde que Golias vivia? Aqui, foi desafiar o povo de Israel aqui nessa região aqui. Entendeu? Os edomitas ficavam aqui embaixo, viveram essa região aqui de baixo, vinha aqui em cima. Tanto os edomitas ocuparam esse espaço que Herodes era um edomita. O problema todo é que Deus mandou Israel tirar todo mundo de lá, ele não tirou. O problema foi ali. Se obedecesse, não ia acontecer isso. Isso é um ponto, né? Esse é o problema. Se obedecesse, tirasse todo mundo, não teria esse problema. Aí quer dizer, aí ia tirar todo mundo e ia ficar só o povo de Israel, só os judeus. Não ia ter a saída. Aí exatamente não ia ter, por exemplo, esse pedacinho aqui, ó. Não ia ter esse pedacinho aqui, porque o Israel ia chegar aqui e tirar todo mundo daqui. Aqui, todo mundo sai, soma. Ah, não quero ir não, então morre. Não fizeram isso. Entendeu? Aí o povo continuou ali no meio ali. A ideia é exatamente essa. Vamos ficar todo mundo junto aqui? Vamos ficar aqui. Quando nós ficamos aqui, que não tem um monte de gente que faz no nosso. Pois é. Nós ficamos brigando por casa. Exatamente. Mas só que é o seguinte, sabe qual é o maior problema? O maior problema é exatamente aqui, ó. Jerusalém. O maior problema é Jerusalém. Porque os judeus não abrem mão de Jerusalém por causa de toda essa questão religiosa aqui. Só que nesse período em que os judeus saíram daqui, quem veio para cá? Vieram os árabes e vieram os muçulmanos. E aí o que os muçulmanos fizeram? O que os árabes fizeram? Fizeram duas mesquitas lá. A mesquita de Omar e a mesquita de Al-Aqsa, que é chamado de Domo da Rocha. Que segundo eles acreditam, por volta do ano 600 depois de Cristo, Maomé foi levado para ali por um anjo, no monte onde estava o templo de Israel,
Maomé foi levado para ali, e dali Maomé subiu aos céus. E onde Maomé subiu aos céus, eles fizeram o domo da rocha. Então tornou-se um local sagrado também para os muçulmanos. Então os muçulmanos falam assim: daqui a gente não sai. Aí os judeus daqui a gente também não sai, porque Jesus vai vir para cá. E os árabes que são muçulmanos fizeram uma outra mesquita lá também a gente não sai daqui. E aí o problema exatamente é Jerusalém. Em 1948, quando a ONU deu essa terra para esse pessoal aqui, aí os palestinos falaram assim: Jerusalém é a nossa capital. Aí os judeus: não, mas Jerusalém também é nossa. Aí o que a ONU fez? Então foi o seguinte: vamos dividir Jerusalém no meio. Então a parte ocidental fica com os israelitas e a parte oriental fica com os palestinos. Beleza. Só que numa das guerras que aconteceram aqui, porque os muçulmanos ficaram insatisfeitos, Israel foi e tomou posse de Jerusalém. Aí hoje quem controla Jerusalém é Israel. E os muçulmanos querem ter de volta a posse de Jerusalém. Estão para fazer outro templo lá? Oi? Estão para fazer outra igreja lá? Pois é. Isso aí... Eles oraram no meio de uma praça de ouro grandona, né? E eles querem botar lá dentro dessa nova igreja que eles estão querendo fazer. Então, pessoal, essa explanação que nós fizemos aqui para vocês tem a ver com uma questão histórica, correto? Nós fizemos aqui uma abordagem histórica para vocês desta questão. Então nós vimos que durante todo esse tempo aqui, essa região nunca ficou de posse de um só povo. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos um presidente que é brasileiro, ministros brasileiros, o povo é brasileiro, entendeu? Tem várias etnias, mas é todo mundo brasileiro. Não tem, assim, não tem aqui, os Estados Unidos não são donos do Brasil. Não tem um governante aqui no Brasil que foi nomeado pelos Estados Unidos. Deu para entender essa diferença? Aqui nessa terra sempre acontecia isso. Por exemplo, Herodes era o governador da Judéia, mas ele respondia para quem? Para os romanos. Quando tinha os ingleses como donos ali, tinha alguém administrando aqui. E que teoricamente nem era judeu, nem era árabe, nem era nada. Era alguém que a Inglaterra colocava para ser o administrador lá. Então, ou seja, essa terra aqui nunca teve na mão de quem estava morando ali. É conhecer a terra. Nunca teve, mesmo nesse período aqui, ó. Quando os judeus saíram daqui até aqui, não eram os árabes que dominavam aqui. Ou era o Império Otomano, como foi Era uma aqui. política também, né? Hã? Entrava um novo político e entrava os deles. Não entendi. Por exemplo, entrava uma nova política, aí ele já pegava deles e colocava lá. Sim, mas nunca era alguém daqui. Isso, era dele. O Império Turco, o Império Otomano era o Império Turco. Onde é a Turquia? A Turquia está lá em cima. O cara ali que conhecia nada lá, mas... Então, ou seja, essa região sempre viveu esse tipo de conflito. Sempre tinha um povo morando, mas quem mandava não era desse povo. Quando resolveram colocar aqui, não, agora quem vai mandar aqui é o povo que vai morar. Quando resolveram fazer isso, aí o povo que estava lá falou: não, mas nós estamos aqui desde 70, tem que ser para a gente. Não pode vir um povo estranho para cá. Não, mas esse povo estranho já morou aí antes. Não, mas agora nós estamos aqui, eles foram embora. Lá no meu trabalho é assim, por isso que eu estou falando. Quando muda o superintendente, em vez de eles aproveitarem quem está no órgão, eles trazem do órgão dele, de Brasília, não sei de onde, e tiram dali quem já conhece o trabalho. Só que eles vão ali. Mas quem acaba trabalhando é quem já está lá, ó.
Mas não tem poder de falar, não tem poder de nada. Não, só falar. Mas os irmãos entenderam a questão histórica? Entenderam a questão histórica disso aí? Na semana que vem, eu vou falar com você sobre a questão religiosa. Por quê? Porque nós estamos aqui. Mas o que diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, fala que nós precisamos entender as coisas espiritualmente. Porque nós não somos carnais, nós somos espirituais. E aí, quando a gente começa a analisar essas coisas, e não analisa só historicamente, a gente corre o risco de perder alguma coisa. E aí, na semana que vem, nós vamos ver essa questão religiosa. O que isso tem a ver conosco? Eu estou aqui no Brasil, está tudo bem, eu vou para casa hoje, vou dormir tranquilo, não tem nada a ver comigo isso aí. Tem a ver? O que você vai sofrer com isso? Alguém vai atacar a tua casa lá, vai jogar uma bomba lá na tua casa? Não, sim. Hã? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer? E aí? Piorar. Quais são as implicações religiosas do que estão acontecendo lá em Israel hoje? O que isso tem a ver conosco como igreja? Será que tem a ver com o anticristo? Não? Por que não? Eu acho que sim. Nada a ver. Nada a ver anticristo. Não tem a ver com Cristo mesmo. Com Cristo? Gente, o que Cristo tem a ver com isso? O que Cristo tem a ver com isso? Olha só, presta atenção. Não, presta atenção. Agora não, agora vocês pegaram pesado. Agora pegaram pesado. Olha só, aqui no ano 70, Jesus já tinha sido morto. Os cristãos foram expulsos daqui. Não tinha mais cristão nessa região. Cristo foi totalmente esquecido aqui. Então o que tem a ver Cristo com essa história aqui hoje? Eu não gosto da história do caso do lado espiritual. Sim, mas... Também não? Eu não gosto da religião. Opa, não gosta dos cristãos? O que é isso, gente? Vocês estão sendo muito radicais. Os cristãos que são odiados assim. Pessoal, olha só. Tem tudo a ver com a igreja. Tem tudo a ver com a igreja. Se a gente olhar pelo lado espiritual, se nós olharmos pelo lado espiritual, tem tudo a ver. Então é isso, meus irmãos e meus amigos. Esta é a questão da Palestina no seu lado histórico. Na semana que vem, nós estaremos falando para vocês a respeito da questão do lado espiritual, porque eu considero que nós, como espirituais que somos, devemos enxergar todas as coisas de um prisma espiritual. Então você também é nosso convidado, principalmente para divulgar esse trabalho, compartilhar este vídeo e estar conosco na semana que vem para participarmos juntos e aprendermos o que Deus tem para cada um de nós. E se você deseja fazer um curso de teologia, curso de bacharel em teologia, aproveite essa oportunidade e procure o Esteja, que é o seminário onde nós ministramos as nossas aulas. Ali você tem a oportunidade de fazer o curso presencial ou o curso online. Seminário Teológico Bispo José Alfredo, aqui em Realengo, no Rio de Janeiro. Então, você está convidado, primeiramente para numa terça-feira ou num sábado participar de uma aula sem compromisso, terça-feira às 19 horas e sábado às 8 horas da manhã. Participe de uma aula sem compromisso e depois faça a sua matrícula para participar conosco e aprender aquilo que Deus tem para cada um de nós.
Então, até domingo que vem e que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a vida da tua família, no nome do Senhor Jesus. Amém.